nós vamos falar um pouco aqui, irmãos, sobre alguns passos que nós precisamos dar aí na nossa vida, para nós sermos conquistadores em nome do Senhor Jesus. Então, se você acompanhar a leitura comigo aqui em Josué capítulo 1, verso 1 e verso 2, vai dizer a palavra do Senhor assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Vamos orar nessa noite, amados. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, aqui está a Tua palavra. Senhor, que esta palavra ela possa falar com todos nós nessa noite, não somente, Senhor, de estratégias, mas de direção do Senhor, para nós alcançarmos os resultados que desejamos e os resultados que o Senhor deseja. Pai, nós sabemos que temos deixado de conquistar muitas coisas, porque nos falta um posicionamento, Senhor, nas nossas vidas, diante da sociedade, Pai, e perante a igreja. Por isso, Senhor, que nesta noite, o Teu Espírito Santo, Senhor, Pai, passeie com liberdade dentro deste lugar, Senhor, falando ao coração de cada um, Senhor, daquele jeitinho especial que o Senhor tem, vai falando, Pai, deste jeito especial a cada um. Senhor, a palavra vai ser uma, Senhor, mas ela vai entrar no coração de diversas formas. Por isso, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para receber a Tua palavra nessa noite, para receber a Tua direção e para aprendermos mais do Senhor, Pai, que tenha muito nos ensinar. Senhor, eu entrego este culto nas Tuas mãos. Pai, eu sou somente um mensageiro. Senhor, faz o que o Senhor quiser aqui. Pai, porque aqui quem manda não é o homem, aqui é o Senhor está entronizado. Nós já Te entronizamos, Senhor, através dos louvores. Pai, Satanás foi destronado nesta noite, Pai, sobre a vida de todos aqui, e nós entronizamos o príncipe da paz, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor nós damos a Ti nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amados, nessa noite nós vamos aprender aqui com algumas atitudes de Josué, para que nós possamos verdadeiramente darmos passos em direção à conquista. Amados, assim como Josué, nós também somos chamados a conquistar pela fé, não somente pessoas, mas lugares e coisas também. Muitas vezes, amado, nós achamos que na área da conquista, nós devemos conquistar coisas, mas nós também temos que pensar que na área de conquista, nós temos que conquistar pessoas também. E precisamos entender que na área da conquista, existem territórios que precisam ser conquistados por mim e por você e pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, pense nesta palavra, em qual eu vou falar aqui alguns princípios sobre a conquista, e reflete se você está fazendo essas coisas, porque muitas vezes a falta do teu sucesso é a prática de alguns princípios. Então eu quero compartilhar isso com a amada igreja nessa noite. Então nós fomos chamados, irmãos, para conquistar pessoas, lugares, amados, designados por Deus para a minha vida e para a sua vida. E de acordo, amados, com que
a palavra de Deus nos ensina aqui neste 2 versículos de Josué capítulo 1, irmãos, o que nós precisamos fazer para dar esses passos de conquistas. Então, irmãos, eu penso assim, que eu não conquistei tudo o que eu tenho para conquistar na minha vida, embora muitas vezes, pela idade que vai se avançando, muitas vezes eu penso que eu não tenho mais nada a conquistar. Mas, amados, ainda há muito a conquistar. E a coroação da nossa conquista vai ser quando Jesus nos chamar e nós conquistarmos o reino de Deus. Então, eu gostaria que, com muito carinho, que você pudesse olhar para essa pessoa que está à sua direita, ou à sua esquerda, ou até à sua frente, e dizer assim para ela: você tem muito a conquistar ainda em nome de Jesus. Só os que crê que tem muita coisa para conquistar aí, levante a sua mão, dá um glória a Deus, um aleluia. Vamos chacoalhar, irmãos, as bases do inferno em nome de Jesus. O inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que as portas do inferno, elas não prevalecerão. Então, irmãos, não é o inferno que vai me impedir de avançar. Não é o inferno que vai me impedir de conquistar. Não é o inferno que vai me impedir de tomar posse das promessas do Senhor. Porque a palavra da boca do Senhor já saiu. Assim como saiu para Josué. E Deus disse: Josué, você vai entrar na terra prometida. Está lá, ó, depois da morte de Moisés. Põe o verso 2, por favor. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo. Pastora Alessandra, nessa noite, você e todo esse povo aqui vai se dirigir em direção à terra prometida. Irmãos, observe que a palavra está dizendo aqui, ó: meu servo está morto, agora pois você e todo este povo se preparem. Eu vou repetir aqui, vocês aqui se preparem. Eu vou dizer para essas duas fileiras de colunas aqui no centro: vocês se preparem. Eu vou dizer para este povo aqui: vocês se preparem para viver as maravilhas do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora veja uma coisa. Deus fez a promessa, não fez? Sim ou não? Agora Deus está dizendo assim: a minha parte eu fiz. Agora não é de qualquer jeito que vocês vão tomar posse. Não é de qualquer jeito não, amado irmão, amada irmã. No reino dos céus, no mundo espiritual, não tem como se dar jeitinho. E nós brasileiros, irmãos, temos uma falta de caráter tão grande que nós queremos de dar jeitinho em tudo. Diga assim: dar jeitinho nas coisas não é de Deus. Nós temos que ser obedientes à palavra. Vocês lembram quais foram as 3 ministrações que eu ministrei aqui na igreja nos últimos domingos? Preguei sobre Abraão, passos do sacrifício.
Preguei sobre Moisés, passo da entrega. E preguei sobre Noé. Quem se lembra dessa mensagem? Passos da obediência. Eu estou falando aqui de nós darmos passos para a conquista. Então, amados irmãos, para nós darmos passos em direção à conquista, para nós termos atitudes que nos levam à conquista, eu quero dizer algo para a igreja: creia que seremos vencedores em todas as nossas batalhas, em nome de Jesus. Ah, você não entendeu, irmão. Você perde a oportunidade de dar glória a Deus e aleluia. Eu vou repetir aqui para você: creia que somos vencedores em todas as nossas batalhas. Agora, irmãos, nós vamos trilhar alguns versículos e alguns capítulos dentro do livro de Josué. E eu quero que você entenda. Primeiro, Deus mandou Josué assumir, ele e todo o povo, a terra prometida. Mandou eles se prepararem para atravessar o Jordão e entrar na terra que Deus estava dando para eles por possessão até os dias de hoje. Só que nós não podemos nos esquecer que lá dentro da terra prometida já tinha gente morando. A terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, tem cidades fortificadas, exércitos poderosíssimos. E Israel, irmãos, durante esses 40 anos de deserto, foi preparado para chegar a hora dessa conquista. Creia você ou não, eu creio que chegou a hora da conquista. Eu creio, irmãos. Então, olha só o que diz a palavra, Josué capítulo 6, verso 1 e verso 2. Eu vou esperar pôr ali no telão, para nós acompanharmos juntos. Josué 6, verso 1 e verso 2. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Irmãos, as muralhas em torno desta cidade era tão grande, tão firme, tão resistente, que exército nenhum havia conseguido conquistar Jericó. Jericó, irmãos, a Bíblia diz que no alto das suas muralhas havia avenida para que os carros das tropas se movimentassem por cima das muralhas. Era uma muralha intransponível. Quem estava dentro, quando as portas da cidade eram fechadas, não saía. E quem estava fora, não entrava. Agora os habitantes de Jericó, vendo o povo de Israel, irmão, se aproximar, temeram. Conseguiu entender aqui? Quando você começar a se aproximar da tua bênção, o inimigo tem que tremer. Cerraram, fecharam, não entra ninguém, não sai ninguém. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Então disse o Senhor: alô, você está aí? Então disse o Senhor: agora eu gostaria
Eu vou perguntar isso de novo. E você, no lugar de Josué, você coloque o seu nome. Quando o Senhor disse você falou o seu nome? Então você vai falar de novo. Quando o Senhor disse entreguei nas tuas mãos. Entreguei nas tuas mãos, Cris. Entreguei nas tuas mãos, Karina. Entreguei nas suas mãos. A Jericó. Irmão, Jericó era a porta de tudo. Se Jericó não fosse conquistada, o resto das conquistas não ia ser possível. Então, amados, creia que somos vencedores em todas as batalhas que nós viermos a entrar. Jericó foi a primeira cidade, amados, que Josué, ele conquistou após a morte de Moisés. E o recomeço das conquistas para alcançar, amada igreja, a terra prometida, quando o povo de Israel saiu do Egito. Deus fez uma promessa há 40 anos atrás. Vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Tem gente aqui que Deus fez promessa 20 anos atrás, e você já se esqueceu. Mas isso que eu estou falando aqui, o Espírito Santo vai trazer de volta a sua memória. Por que você desistiu? Por que nós desistimos, amados irmãos? Por que que quando as coisas não acontecem no nosso tempo, nós desistimos? Passou-se 40 anos. A promessa que Deus havia feito para Moisés e o povo, Moisés não teve o prazer de testemunhar, nem desfrutar, porque ele morreu nas portas de entrada da terra de Canaã. Então, amados, por conta de uma geração incrédula, agora havia chegado a hora de conquistar as promessas do Senhor. E Josué, irmãos, foi um dos poucos que saíram do Egito, viveram 40 anos no deserto. Olha, de uma geração de mais de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito em direção à terra prometida, somente 2 daquela geração entraram na terra da promessa. Todos aqueles que saíram morreram no deserto por causa da desobediência. E os filhos deles que nasceram no deserto entrou com Josué e Calebe na terra prometida. Então deixa eu falar algo para você aqui. Não desista da promessa do Senhor. Não despreze a promessa do Senhor, porque se você desprezar, você vai morrer no meio do deserto. Não despreze. Não despreze as pequenas coisas. Não despreze as grandes coisas. Não despreze. Porque quando Deus fala, e nós não cremos, irmãos, isso é um tratar de Deus em nós. Nós estamos perdendo a oportunidade de sermos mais que vencedores em nome de Jesus. Então, por causa da incredulidade, irmãos, eles não entraram, mas havia agora chegado a hora de conquistar a promessa, irmãos. Josué, ele foi um dos poucos aqui que estava vivo e entrou na terra da promessa. Somente a declaração de Deus sobre o que Ele nos dará
é suficiente para vencermos todas as batalhas e enfrentarmos todos os inimigos. Deus está falando com alguém aqui que a palavra dele é suficiente. É suficiente. Então o que nós precisamos fazer? Crer e descansar. Irmãos, eu confesso que até hoje eu tenho dificuldade para entender o salmista quando ele escreveu: esperei com paciência no Senhor. Como é difícil ter paciência, irmãos, para esperar no Senhor. Como é difícil ter paciência no Senhor, quando a gente está orando há 15 anos por alguém de dentro da nossa casa para se converter, e aquela pessoa não se converte. Mas sabe o que eu penso, irmãos? Que se ela se converter, a gente para de orar. Então o Senhor quer que a gente continue a orar. A promessa que Deus fez para cada um de vocês, e eu não sei qual é ela, mas eu sei que se você tomar essa posição, você vai vencer em nome de Jesus. Amém, igreja? Então Josué enfrentou grandes desafios, irmãos, aqui nesse texto. E as batalhas, irmãos, que vieram, foram batalhas violentas. Mas eles não precisaram matar um homem com a espada. A Bíblia diz, irmãos, que eles começaram a dar voltas em volta da muralha, em silêncio. No 7º dia, eles deram 7 voltas, e na 7ª volta eles deram um brado de vitória. Sabe por que às vezes o Senhor nos faz ficar dando volta em volta da promessa? Porque às vezes a gente está dando volta, e não liberamos o grito de vitória. Quando eles deram, irmãos, a última volta em volta da muralha de Jericó, eles deram um brado: é nossa! As muralhas, ó, caíram que nem um castelo de areia. Porque quando o Senhor está, irmão, no meio do negócio, não tem como não dar certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, creia que somos vencedores mesmo no meio das batalhas. Uma outra coisa que eu aprendo aqui com Josué: eu preciso obedecer toda a orientação dada por Deus. Por isso que eu falei do jeitinho brasileiro. Porque muitas vezes Deus quer fazer de um jeito e nós estamos correndo para acontecer de outro. Calma, descanse seu coração, que no tempo de Deus vai acontecer. Eu quero ler com vocês aqui Josué verso 1, capítulo 1, verso 7. Josué 1:7. Eu gostaria de fazer a leitura desse versículo junto com toda a igreja. Vamos lá, irmão, enche o pulmão aí de ar. Deixa o ar entrar no seu pulmão aí. Você sabia que quanto mais você grita alto, quanto mais você fala alto, quanto mais você canta alto, você está abrindo o seu pulmão? Então vamos lá, vamos no 3, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Glória a Deus.
Obedeça toda a orientação de Deus. Vocês se lembram que Josué, ao conquistar Jericó, ele avançou para a conquista do território, mas teve um infeliz no meio do povo, que quando Deus destruiu a cidade, ele viu um punhal precioso jogado no chão. Acã era o nome do infeliz. O nome da cidade. Ele vai lá e ele pega aquilo que Deus falou para não pegar. Josué vai para a guerra. A cidade era pequenininha. Ele falou assim: vamos mandar aí uns 20, 30 soldados que vai dar conta do recado. Os caras tomaram uma surra, irmãos. Uma surra. Sabe por que o crente tem apanhado muito do diabo? Por causa de coisinhas. Saíram todo mundo correndo, com medo, chorando daquela pequena cidade. Quando chegam, relatam a Josué, Josué vai falar com Deus: Deus, o que está acontecendo? Conquistamos uma cidade do tamanho de Jericó e apoiamos aqui em Ai. Deus disse assim: tem pecado escondido no meio do povo. Passa em revista em todas as tendas, e eu lhe mostrarei onde está escondido. Ei, amada igreja, deixa eu te falar uma coisa. Uma hora ou outra o pecado vai vir à tona. Uma hora ou outra Deus vai trazer a luz. Porque nada fica encoberto diante dos olhos de Deus. Então dá uma olhada aí para a sua vida. Se você está conquistando ou se você está perdendo. Aquilo que muitas vezes eu julgo não ser pecado, diante dos olhos de Deus é. Por isso que eu tenho, irmãos, que procurar me enquadrar na palavra de Deus. Então somente esforça-te. Não se desvie para a direita, nem para a esquerda. Esteja focado. Ei, meu irmão, minha irmã, esteja focado na sua conquista. Não deixe nada te distrair em nome de Jesus. Há um outro texto, irmãos, em Josué 6, verso 3 ao verso 6, que vai dizer assim, Josué 6, verso 3: marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias, verso 4, 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro, à frente da arca, no 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. 5, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Verso 6, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes, ele disse: levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas. Verso 6. Isso, nós vamos ler só até o verso 6. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Irmãos, o que eu entendo aqui que Deus está querendo ensinar para mim e para você?
Lembre-se que eu estou falando, irmãos, sobre que nós venhamos obedecer toda a orientação dada por Deus. Então, irmãos, eu aprendo uma coisa com a palavra nesta noite: a obediência precede as conquistas. A obediência, ela vem um pouquinho antes da conquista. Toda vez que o povo, irmãos, não seguia todas as orientações de Deus, eles perdiam as batalhas. A obediência é a prova da nossa fé. Após ouvir a Deus, amada igreja, uma palavra liberada por Deus, amados, é o caminho para nós avançarmos nas conquistas que Ele nos garantiu. Siga todas as orientações de Deus na sua vida. Tem glória a Deus aí? Uma outra coisa, irmãos, que eu aprendo aqui, que para nós termos atitudes que nos levam à conquista, nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos, irmãos, passar a fazer as coisas certas. Capítulo 7, verso 13. A palavra do Senhor vai dizer assim, capítulo 7, verso 13. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Eita, glória a Deus, irmãos, é a resposta de Deus isso aqui. Quando que eles iriam para a guerra? No dia de amanhã. Amanhã será travada uma batalha, uma guerra na vida de alguns. E Deus está dizendo assim: se santifique hoje, para que você tome posse da sua conquista amanhã. Santifiquem-se para que santifiquem-se para que quando? Não é terça, não é quarta, não é quinta, não é sexta, não é sábado e não é domingo. É quando, pastor Evair? Amanhã. Opa, então dá para nós entrarmos aí num processo de santificação hoje, à meia-noite, e fazer um jejumzinho no dia de amanhã, para que no final do dia a gente esteja com a conquista nas nossas mãos. Amanhã. Até esse exato momento tinha pecado no meio do povo? Tinha, irmãos. E olhe a misericórdia de Deus. Deus ainda vem dar a dica: santifiquem-se, pois, porque amanhã, diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não tirarem
as coisas consagradas a outros deuses de dentro da vossa casa. Tem alguma coisa dentro da tua casa que não agrada ao Senhor, que você vai precisar chegar lá, agora depois do culto, pegar e quebrar, destruir, jogar fora. Tem garrafa de cachaça lá, tem garrafa de bebida lá, abre, joga tudo na pia, irmãos, e viva as promessas do Senhor. Coisas consagradas. Uma vez, irmãos, eu fui chamado por uma família para orar na casa deles. Isso já faz muito tempo. O casal estava num pé de guerra, irmãos. O marido da noite pro dia, virou a cabeça. Da noite pro dia. E eu fui orar lá. E Deus mandou eu falar algo para aquela esposa. E o que eu disse para ela naquele dia foi o seguinte: o Senhor me mostrou um perfume que o teu marido ganhou de presente. E ele está fazendo uso desse perfume. E o Senhor mostra que este perfume foi consagrado às entidades para destruir o seu casamento. Amados, aquela mulher revirou a casa toda e achou o perfume escondido no meio da roupa dele. Pegamos aquele perfume, oramos e quebramos, irmãos. E fizemos uma oração de quebra de pacto e de aliança. Passado algumas semanas, o marido retorna para casa e se reconcilia com a esposa. Às vezes você ganha um vasinho de flor, mas você não sabe onde foi consagrado aquele vasinho de flor. Às vezes você ganha um quadrinho, alguma coisa, mas você não sabe aonde foi consagrado aquilo. Então, irmãos, nós precisamos chegar em casa e falar para Deus: Deus, me mostra se tem alguma coisa que o Senhor não se agrada. Às vezes até a tua roupa que está guardada no teu guarda-roupa não agrada a Deus. Crente tem que aprender a se vestir moderadamente. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Então, irmãos, olha para o seu guarda-roupa, vê se tem alguma coisa, pergunta para Jesus: Jesus, tem alguma coisa aqui que não te agrada? Irmãos, toda vez que nós vamos sair, ou ir em algum lugar, ou ir no culto, pastora Alessandra, ela troca de roupa 10 vezes. Eu em 5 minutos tomei banho, vesti a roupa e estou sentado lá no sofá, batendo o pezinho no chão. E demora, e eu falo assim: nossa, mas que tanto? Põe uma roupa, tira, põe outra roupa, não ficou legal, põe outra roupa, isso, aquilo. E aí ela me falou, que ela põe na roupa e vai na frente do espelho e fala assim: Jesus, é essa que o Senhor quer que eu vá hoje? E às vezes ela se sente incomodada, ela entende que aquela não é a roupa. Aí ela põe uma certa roupa, Jesus faz assim, ó. Aí vem toda chiquitosa para o culto. Eu, irmãos, se não fosse a pastora, vocês iam me ver aqui todo culto com a mesma camisa, com a mesma calça e com o mesmo sapato. E
E elas gostam de vestir a gente para combinar com elas. E a maior prova, irmãos, na minha vida, é quando eu visto a roupa, ela fala assim, não ficou bom, tem que trocar. Irmãos, os nervos vai lá em cima. Pô, mas vou ter que tirar tudo de novo agora, colocar outra roupa. Mas aí a gente acaba fazendo, né? Então, irmãos, olhe para dentro da sua casa. Olhe. Se você não sabe a procedência do seu carro, ora sobre ele. Seus bens. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então o povo havia vencido a primeira batalha. E para a conquista da terra prometida, eles estavam entusiasmados por tudo que viram Deus fazer. O que Deus fez na conquista de Jericó ali, irmãos, encheu a moral do povo. Ah, daqui para frente ninguém nos segura. A maioria dos irmãos sabe, eu torço para o Corinthians. Calma aí, segura os ânimos aí. Há uma semana atrás o Corinthians jogou com o Flamengo e ganhou. E o Corinthians está na última classificação, viu, irmãos? Está para ser rebaixado. Aí jogou no meio da semana com o Juventude e ganhou. Aí foi entrar de sapatinho alto para jogar contra o Botafogo do Rio, apanhou. Estavam entusiasmados pelas duas vitórias, estavam entusiasmados pela chegada de um jogador internacional, mas, irmãos, se esqueceram da humildade de entrar no campo de batalha para vencer a batalha. É a mesma coisa que aconteceu com o povo aqui. Conquistou Jericó, começou a andar nas pontinhas dos dedos. Deus falou, quer ver? Eu já vou quebrar o orgulho de vocês, a soberba de vocês já já. Então, irmãos, viver uma vida em santidade. O povo foi para a segunda batalha, certo de que venceria. Lembre-se que para entrar em Jericó, Deus falou, se consagrem hoje, porque amanhã vocês vencerão. Veio a guerra contra a cidade de Ai. O que eles deveriam fazer num dia anterior? Se consagrar. Aí veria as conquistas de outras cidades. O que eles deveriam fazer antes da guerra? Se consagrar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a amada igreja. Nós temos lutas todos os dias, sim ou não? Quem tem luta todo dia aqui? Eita, irmão, você vai ter que se consagrar todo dia então. Por isso que esse texto está dizendo de nós vivermos em santidade. Se consagrar, irmãos. Quando nós falamos em consagração, a pessoa acha que é ficar em jejum, acha que é ficar recluso em oração. Tudo isso é muito bom, mas santificação não se resume apenas nessas duas coisas. Tem a leitura da palavra, tem o executar as ordens de Jesus. Então, irmãos, Deus está dando aqui direção para nós sermos pessoas que conquistem coisas. Irmãos, não tenta entender minha mente que você não vai conseguir. Às vezes eu entro numas vibes aí que confunde tudo dentro da minha cabeça. Eu começo a fazer perguntas para Deus. Por quê? Por quê? Por quê?
nós cantamos um louvor aqui, que dizia que tudo que nós temos é de Deus. Aí já virou uma confusão na minha mente. Tudo que nós temos é de Deus, irmãos? Sim ou não? Aí eu me pergunto para Deus, eu falando com Deus, se tudo é seu, por que o Senhor não vai levar nada do que é dessa terra? A nossa casa é de Deus, sim ou não? Mas ela vai ficar. O nosso carro é de Deus, mas vai ficar. Deus não deveria levar tudo que é dele, irmãos? Não me pergunte como, eu não sei, mas vai ficar tudo para o ímpio desfrutar aí. 30 anos pagando a casa. Quando Jesus chamar a igreja, vai vir um miserável do movimento MST e vai morar dentro da minha casa. O Boulos vai vir lá. Ai, Jesus, corta essa parte aqui do culto, viu? Senão o Xandão vai mandar me prender. Jesus, não podia ter falado isso. Mas é sério, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Então, irmãos, eu caminho aqui para o final dessa mensagem, dizendo essa palavra para vocês. É possível, irmãos, nós termos atitudes que nos levam à conquista? Sim. O que eu devo fazer em primeiro lugar? Crer que eu sou um vencedor no meio das batalhas que virão na minha vida. Segunda coisa que eu preciso, irmãos, é obedecer toda a orientação dada por Deus, irmãos. E, amados, terceira coisa que eu preciso fazer é viver em santidade. Então, irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo que nós somos do reino vencedor e temos um rei vencedor. Somos de um reino vencedor e temos um rei vencedor, a saber, Jesus Cristo. Somos do reino de Deus, amém? Se somos do reino de Deus, o reino de Deus nunca vai perder. Então eu tenho que ter na minha consciência que se o reino vence, eu também venço. Eu preciso mudar a minha mentalidade, irmãos, porque muitas vezes a maneira como eu penso vai definir quem eu vou ser no futuro. Então eu preciso mudar a minha mentalidade. E começar a viver, irmãos, as maravilhas do Senhor. O que nos faz viver, irmãos, como derrotados e com batalhas perdidas? A vida de Josué nos inspira e nos chama, irmãos, para nós darmos um alinhamento na nossa vida. Tem uma hora que nós precisamos puxar o freio de mão e fazer um check-up. Olhar o que está na direção certa e olhar o que está se desviando do curso. Diz que 1 milímetro de um avião fora do seu curso vai levar ele a quilômetros e quilômetros de distância do seu destino final. O avião, quando ele sobe de um lugar e ele tem que chegar no seu destino, ele não pode se desviar 1 grau para a direita, nem 1 grau para a esquerda, senão ele não chega no seu objetivo, a não ser que a torre manda ele fazer alguma manobra. Se a torre não mandar, o piloto não faz. Torre forte
é o nome do Senhor. A torre está dando os comandos. Cabe a nós que pilotamos essa grande aeronave chamada vida, seguirmos no curso que Deus deu para nós, para que nós não venhamos a entrar em rota de colisão. E muitos estão em rota de colisão. Então volte para onde a torre de comando está dando as orientações. Torre forte é o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Então vamos aplicar isso nas nossas vidas. Eu desafio você a aplicar isso na sua vida. E você depois me fala se trouxe resultados ou se não trouxe resultados. A orientação de Deus veio. Agora cabe a mim obedecer. Em nome de Jesus.